Hoje são 15 de maio de 2020, sexta-feira, e no nosso breve devocional nós gostaríamos de destacar as características de uma pessoa chamada. Nós temos procurado, através desses devocionais, ajudar os irmãos a refletir sobre a importância de nós termos o nosso mundo interior em ordem. Aliás, pouco se trata sobre este tema, pouco nós procuramos conhecer a realidade do mundo interior. Nós vimos como exemplo bíblico de uma pessoa impelida, o Saul. E hoje, procurando conhecer as características de uma pessoa chamada, nós queremos apresentar como personagem bíblico João Batista. As pessoas chamadas têm uma força que vem de dentro. Elas possuem uma perseverança e poder que oferecem resistência aos golpes externos, e os irmãos sabem muito bem que isto acontece continuamente. As pessoas chamadas, às vezes, procedem dos lugares mais estranhos e trazem as qualificações mais singulares. Talvez sejamos indivíduos menos notados, menos reconhecidos, menos sofisticados, quando desenvolvemos a cultura bíblica de sermos pessoas parecidas com o Senhor Jesus Cristo. Lembremos novamente, irmãos, que os homens que o Senhor Jesus Cristo escolheu para estarem com Ele eram pessoas simples. Poucos deles poderiam se candidatar a um alto cargo de uma organização religiosa ou de uma grande empresa. Não que fossem extremamente incapacitados, não é isso. É que eram pessoas comuns, não eram pessoas que chamavam a atenção. Mas o que nós observamos? Cristo chamou estas pessoas comuns, e isso muda tudo. João Batista é um ótimo exemplo de um homem chamado. Ele constitui um notável contraste com Saul, o impelido. Desde o começo, já parecia possuir um forte senso de propósito, que resulta de uma orientação celestial proveniente do fundo do coração, do seu mundo interior. Nós poderíamos dizer que o momento em que nós vemos com maior clareza a diferença que existe entre o tipo que Saul representa, o homem impelido, e o tipo que João Batista representa, o homem chamado, nós podemos então destacar assim a identidade pessoal e a convicção de chamado que ele apresenta. Quando Saul entendeu que a preservação do poder que ele tinha e a sua continuação naquela posição em que ele se encontrava como rei dependiam exclusivamente dele mesmo, ele então começa a reagir com violência, a ponto de agredir os seus inimigos. Mas com João foi diferente. E eu queria destacar uma passagem que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 3, versículos 27 a 30, em que nós observamos a reação dele quando fica sabendo que sua popularidade estava decaindo. O texto diz assim, a partir do versículo 26, nós lemos, e foram ter com João, e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas que disse, eu não sou o Cristo,
mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e eu diminua. Observe nesta passagem a reação de João Batista quando os seus interlocutores começam a revelar que a sua popularidade está caindo diante do fato de que as pessoas começam a procurar Jesus. É uma situação bastante interessante. Alguém comunica a João que o povo e mesmo até alguns dos seus discípulos começam a seguir a Jesus. Ao lermos este texto, nós temos a impressão de que aqueles que foram levar esta notícia para João Batista estavam numa expectativa de vê-lo tendo uma reação negativa. Mas tudo indica que ele os deixou frustrados. Observe o que nós podemos apreender desta atitude de João Batista, quanto ao que nós chamamos de pessoa chamada. Primeira característica: uma pessoa chamada entende o princípio da mordomia. Observemos que o conceito que João Batista tinha da vida era segundo o princípio da mordomia. Aqueles que foram interpelá-lo fizeram suas perguntas com base na suposição de que aquele povo que seguia João Batista pertencia a ele e que ele os tinha conquistado a partir do seu carisma pessoal. E se assim fosse, ele estava perdendo algo. Ele estava perdendo o seu estrelado. Mas não era essa a perspectiva que João Batista tinha das coisas. Ele nunca possuíra nada, e muito menos o povo, aquela multidão que o seguia. Ele pensava como mordomo cristão, e é exatamente isto que caracteriza uma pessoa chamada. A função de um mordomo é simplesmente cuidar de algo que não lhe pertence, que é de outra pessoa, até que o seu proprietário chegue e então reaveja a sua propriedade. Esta é a primeira característica de uma pessoa chamada. Ela entende o princípio da mordomia. A segunda característica é que uma pessoa chamada sabe exatamente quem ela é. Ela tem consciência da sua identidade. Nós podemos observar aqui, nessa atitude que João Batista tem, saber que ele não era o Cristo, como ele diz aqui no texto, era uma forma de saber quem ele era. Ele não tinha ilusões quanto à sua identidade pessoal. Isto estava muito claro no seu mundo interior. Ele tinha consciência de qual era a sua missão. A terceira característica é que uma pessoa chamada possui um objetivo definido. E observando a notável resposta que João dá aos seus interlocutores, nós podemos ver que ele entendia isso claramente. E quando lhe indagaram acerca da sua opinião a respeito da crescente popularidade do Senhor Jesus, ele comparou a sua missão como a de um padrinho de casamento. Ele tinha uma missão, ele sabia qual era o seu alvo, ele sabia qual era a sua responsabilidade. A quarta característica é que uma pessoa chamada sabe o que é um compromisso firme. Sendo um homem chamado, João também sabia o que era um compromisso pessoal. Ele diz aqui no versículo 30, convém que ele cresça e eu
diminua. Foi isto que ele disse para aquelas pessoas que o procuraram, tentando saber qual seria a sua reação. E por último, a quinta característica que nós podemos destacar aqui nesse personagem bíblico tão marcante é que uma pessoa chamada experimenta o gozo e a paz. A vida de João Batista apresenta diversas qualidades especiais que merecem a nossa admiração. Nós podemos ver nele, por exemplo, uma grande paz que não depende de segurança pessoal. Ele demonstra também possuir uma alegria, um gozo que não pode ser confundido com o nosso moderno conceito de felicidade. E quando eu falo isso, eu estou me referindo ao esforço emocional que nós fazemos para encontrarmos a satisfação. João Batista era, sem dúvida, um homem chamado. Havia algo que o protegia da aparente evidência de que talvez ele fosse uma pessoa que estava fracassando ou que havia fracassado. Ele era, sem dúvida nenhuma, um homem que tinha um chamado de Deus e que ele guardava isso no seu coração, no seu mundo interior. E essa voz, a voz de Deus, era mais forte de qualquer outro barulho, qualquer outro som que pudesse chegar aos seus ouvidos. Essa voz que ele ouvia e que o tornava este homem chamado, provinha de um lugar que estava perfeitamente em ordem. E a minha oração é que eu e vocês possamos nos aprofundar neste entendimento, buscando de fato viver uma vida que agrade àquele que nos chamou para glorificá-lo aqui na terra. Eu desejo a vocês um excelente dia na presença do Senhor.